Bem-vindas à aula 26. E já é a nossa penúltima aula de verdade. Tal qual agora a gente vai tratar dos capítulos 9 e 10 da apostila, e elas são bem curtinhas, então tá mais de boa, até porque é melhor tratar dessas coisas mais, assim, conteudistas em aulas ao vivo, né? Porque tem mais participação e tudo mais, e tem um número reduzido de pessoas que precisam ver gravado. Então, vamos lá. O capítulo 9 ele vai tratar de comidas e bebidas. Tá, ok. Vai ter sobre pedir comidas, sobre os verbos hacer, traer e poner, rotinas diárias e dias da semana. Então, aqui a gente começou com alguns vocabulários. Lembrem lá, el refresco, que é o refrigerante, la ración, la copa, la barra, certo? O bar seria aquele local onde, tipo, na balada tem o bar de bebidas. Ou quando você vai no restaurante, alguns geralmente tem o bar de bebidas. Então é la barra. E já a gente já passou por isso de vocabulário de restaurante, mas como ele é muito extenso, o que eu optei? Né? Passar de forma mais racionada. Uma hora um pouco aqui, depois fala mais um pouco aqui, depois fala mais. Então a gente vai aprender realmente. Nós já aprendemos, né? Vamos revisar coisas que a gente realmente já viu afinco, né? E vamos revisar sobre justamente situações de restaurante onde é realmente mais a realidade que acontece. E, por exemplo, o que foi repassado para vocês? Cerveza é o quê? Cerveja. Só que, quando falamos dos espanhóis, eles não realmente pedem dessa forma. O que ele fala? Eles geralmente especificam o tamanho ou a cerveja que eles gostariam. Então, por exemplo, em vez de uma cerveza, eles vão pedir o quê? Uma canha, que é um chopp pequeno. E também, como aquilo a gente já passou por aquilo diversas vezes, já repeti, já deve ter falado mais de 20 vezes. Pelo espanhol ser uma língua muito difundida, tem muitas formas de falar a mesma coisa e vai depender de onde você está. Então, por exemplo, ración é o quê? Uma porção, por exemplo, ración de pescado, certo? Que é uma porção de peixe. Mas, dependendo de onde você vai, pode ser tapa ou pincho, tá? Que é uma porção de comidas em um espetinho. Em alguns países da América Latina, há nomes diferentes, como botanas no México, pasapalos, na Venezuela, pasabocas, na Colômbia. E qual é o verbo muito importante quando a gente está falando de vocabulário de restaurante espanhol? Poner. Porque sempre quando um garçom vai falar com você, um camareiro, e você, como cliente, vai responder, você sempre geralmente usa um verbo poner. Então, por exemplo, que le pongo, que te pongo, que les pongo. Tá? E agora que a gente já viu sobre pronomes de objeto, o que significa que le pongo? A gente viu que o le ele é um pronome de objeto indireto. Isso significa que o que eu boto para vocês. É exatamente o que significa le, é a mesma coisa. Que pongo para ustedes. Que pongo. Ou dependendo se fosse que te pongo também, que já viu muitas vezes. O que é que te pongo? Que te. Que pongo para. Ui, tu, por exemplo. Então, esse leu que é um pronome de objeto indireto, ok? Que le pongo, agora se fosse mais de uma pessoa, o que seria? Que les pongo, porque o plural de le é les. Então, que le pongo é a mesma coisa que pongo a ustedes, que pongo para ustedes, ok? Então, o que você gostaria? E ele é bem formal, que é o que geralmente vocês vão encontrar. Mas é claro, se for aqueles restaurantes mais contraídos, mais de família, mais de vizinhança, não vai ser dessa forma. E agora a pessoa fala, me põe um café? Me põe um café? Por quê? O que a gente viu? Me põe bote para mim, certo? Eu gostaria. E é basicamente isso. O camareiro vai te perguntar o que você quer e você geralmente vai falar: ah, você poderia me botar isso aqui? No sentido de você poderia botar à mesa isso aqui, que é a mesma coisa que eu gostaria. Você poderia me trazer? É isso que eu quero. Geralmente vai usar o verbo poner, que significa literalmente colocar. E temos também o verbo traer aqui, que a gente vai falar já sobre. E aqui a gente tem um diálogo. Que te pongo, senhores? Clara, ¿te apetece tomar una cerveza?
gracias, pero no me apetece. Yo prefiero una ración de pescado y una copa de vino blanco. Pone ella una copa de vino blanco, claro, pero la ração é pedida na barra. Então, o garçom pega e fala, o que vocês querem, senhores? E aí, provavelmente um homem, tanto faz, diz, Clara, você gostaria de tomar uma cerveja? Então, o que ele fala? O verbo apetecer, que é literalmente o nosso apetecer, porque a gente também tem esse verbo no português, que é basicamente o que te apetece, o que você gosta, o que seria bom para você nesse momento. E aí, tomar, porque a gente também tem o verbo tomar, no sentido de tomar uma água, tomar uma cerveja, tomar um refrigerante, tomar. E uma cerveja, que é o que a gente está acostumado. E ela diz, graças por não me apetecer. Beleza. Lembre que a gente viu que a gente sempre, quando vai tratar de pronome, de um verbo que está no negativo, que a gente fez com no, pronome, verbo. Eu prefiro uma porção de peixe e um copo, uma taça de vinho branco. Completo. E aí ele pega e fala, bote para ela, traga para ela, ou ela gostaria de uma taça de vinho branco. Então, o que em vez de, por exemplo, estar ele pone a ella, poderia estar le pone uma copa de vinho branco, porque estaria claro que ele estaria falando dela. Então, pone a ella uma copa de vinho branco é a mesma coisa que le pone uma copa de vinho branco. Mesma coisa. E o garçom fala, claro, pero la ración es pedir en la barra. Ou seja, também temos o verbo pedir. Em espanhol, significa pedir. Ele pega e fala, claro, mas a porção é pedida no bar. Sabendo que bar em português é masculino e barra é feminino. E aqui a gente vai falar de realmente ali por dentro. Que a gente tem la reserva, que é a reserva, quando vocês vão geralmente no restaurante já muito mais requisitado, você tem que fazer reserva e tudo mais, ou quando vocês querem ir para um evento especial, é realmente reserva independentemente se foram aqueles restaurantes mais chiques ou não. La carta, que é o cardápio, mas lembrando que é normal também, é comum dizer el menu, certo? Porque a menu literalmente se refere ao cardápio de comidas e bebidas que tem um preço fixo que o restaurante oferece, mas pode ser usado para falar a mesma coisa, ok? E temos el agua, significa a água, então a gente tem que... Água é o quê? Masculino. Olha a água. Eu já acredito que ela é água. Depois confio. El vino, que é o vinho. Los entrantes, que é basicamente a entrada, né? Que a gente fala a entrada. Mas não é a entrada, apesar de parecer. É o quê? O aperitivo. É como, por exemplo, quando você chega no Outback, eles já começam a te entregar uns pãezinhos. É o entrante, né? El entrante. E a gente tem que a entrada é o primeiro prato, né? Porque a gente tem basicamente uma refeição, ela é composta de 3 refeições. A entrada, o prato principal e a sobremesa. E aqui a gente tem aqui o primeiro prato, o segundo prato e o postre. Certo? Então, a entrada é o primeiro prato, o segundo prato e o postre. E a gente tem a conta, que é a conta, quando quer pedir a conta, e a propina, que apesar de propina ter um significado diferente em português, significa gorjeta, ok? Em espanhol. Então, ali, quando a gente vai pedir uma água, a gente não pede, quero uma água. Geralmente a gente fala, quero uma água, a pessoa vai entender que é um copo. Mas, por exemplo, você está falando que quero uma água, você está, na verdade, querendo uma garrafa de meio litro. Então, é por isso que aquela que usa do substantivo contável. Você tem que dizer, basicamente, tem que dar um acompanhamento para ele. Você quer um copo de água, você quer uma garrafa de água, o que você quer? Então, a gente tem uma botella e uma copa, né? Que é uma taça. Então, se você quer pedir um vinho, você vai pedir uma taça de vinho, uma copa de vinho. Ou quando você geralmente vai pedir uma garrafa de água, por exemplo, uma botella de água. Certo? E aqui a gente tem um vaso de água, que é um copo d'água. Uma botella de água, uma copa de vinho, uma botella de vinho. E aqui, na Espanha, a gente tem que los entrantes se refere a pequenos aperitivos antes da entrada. E a entrada geralmente, né, normalmente sopa, arroz ou massa, e o prato principal é o carne ou peixe. Ou seja, vem primeiro o carboidrato, depois a proteína. Mas, em outros países da língua espanhola, a palavra entrada é usada em vez de entrantes. Então, talvez isso também aconteça justamente pela questão aqui da América Latina, que sofre muita influência do Brasil, certo? Que aqui é entrada, como a gente fala, eles talvez tenham vindo da gente.
E aí a gente tem mais um diálogo. Que le pongo, senhores? Mas, se vocês perceberem aqui, ó, por ser senhores, deveria ser que les pongo, senhores. Porque que le pongo vai se referir a uma pessoa só. Mas como ele botou ali senhores, significa que les pongo, porque o plural de le é les, ok? Então, que les pongo, senhores, poderia traernos la carta? Sim, aqui tienes, lembrando que aqui tem acento. De primer plato, quiero la sopa del día. De segundo plato, macarrón de salsa blanca. ¿Qué postre nos recomienda? El helado de fresas y plátano. Cierto, nos trae la cuenta. Agora te traigo la cuenta em um momentito. Então, o garçom começou dizendo o que vocês gostariam, no que eu posso ajudar. E aí a pessoa pega e diz, você poderia nos trazer o menu, o cardápio? Ele pega e fala assim, aqui está. Então, a gente tem que essa expressão aqui está é aqui tienes, ok? É uma expressão diferente. E aí a pessoa pega e responde. Então, de primeiro prato, esqueci em português, é o prato principal. Então, de prato principal, eu quero a sopa do dia. Não. De entrada, eu quero a sopa do dia. De prato principal, eu quero macarrão de molho branco. E que sobremesa você nos recomenda? E aí ele bem responde. O sorvete, porque a gente já viu que helado é sorvete. Precious é morango. E plátano é aquela coisa diferente. Banana. Então, o sorvete de morango e banana. E a pessoa pega e responde. Certo. Então, nos traga a conta, nos trae a conta. E o garçom responde, claro, te trago em um momentinho. Então, observem ali que traer é um verbo irregular, porque se fosse verbo regular, a sua conjugação para o sujeito de eu seria traer, tira o R, bota o, trao. Mas ali a gente vê que é traigo, então é um verbo irregular. Então, ali a gente tem que tener, é um verbo irregular, porque ali, ó, tenho muito trabalho. Mas espera aí, se for de acordo com aquela padronização, o que a gente teria? Tira o R e botou, deu teno? Não existe, é tengo. Irregular na memória. Assim como traer, pelo mesmo motivo que eu disse. Deveria ficar trao se fosse para o jeito de o. Mas como fica traigo, irregular. E aquilo lá, né, gente? A gente sabe por que a gente usa o presente simples. Pode ser para falar da sua rotina, de coisas que geralmente sempre acontecem, coisas que estão acontecendo nesse momento, e para fazer pedido, certo? Porque está acontecendo nesse momento. Nesse momento você está fazendo um pedido. Então, por favor, me traga a conta. O que vocês querem? Presente, certo? Então, aquilo lá que eu acabei de dizer, verbos irregulares. Você notou que verbos como trair e poner mudam quando o é a pessoa que faz a ação? Além disso, ele se comporta regularmente no presente. Então, é aquilo, lembra que eu disse em várias e várias aulas, que a maioria dos verbos regulares, eles obedecem total padronização, mas geralmente quando é para o sujeito de o, eles ficam completamente irregulares. Mas observa o trair. A gente tem que para de o seria trau, mas fica traigo. Então, irregular na mesma hora. Mas para o tu, o que a gente tem a conjugação para o tu? A partir de um verbo terminado em R. Tira o R e bota esse. Tu traz? Certo. Ele de usted. Tira o R e bota e. Trae, tá certo? Nós outras traemos, tá certo? Porque a gente tira para o sujeito nós outras, tira o R, bota emos. Para vós outras, tira o R, bota eis. Para eles, ustedes, tira o R, bota en. É completamente certo. Vós outros traeis, eles, ustedes, traem. E também a gente tem alguns verbos, como a gente já falou, como o volver, o simplesmente muda para o e, ok? Então, é possível ter várias e várias mudanças quando a gente está falando do radical. Ou seja, por exemplo, pular. Qual que é o radical? P-U-L, porque a R é a raiz da coisa ali. Ok? Então, aqui, ó. Por exemplo, outro verbo que, apesar, como eu disse, de vários e vários verbos regulares, eles só mudarem para o existem outros verbos, como venir, que eles mudam completamente. Só que eles mudam completamente no quê? No radical. Certo? Em vez de mudar na raiz. Porque a gente viu ali, ó,
que mudou a raiz e mudou o radical. Mas aqui a gente tem uma completamente mudança no radical. Então, yo vengo, mas não seria yo bueno? Não, é yo vengo. Tu vienes? Não exatamente deveria ser, certo? Deveria ser tu vienes. Mas a gente tem um i ali no meio, tu vienes. Assim como ele de você deveria ser vene. Mas temos um vienes ali, temos um i ali no meio. Mas agora observem que venimos e venis, ou seja, para nós outros e nós outros, vós outros e vós outras, ele obedece completamente a padronização. Então, a gente não tem uma coisa... Então, a conclusão disso, a gente não tem uma coisa certa para a questão dos verbos irregulares. Tem hora que vai mudar só a raiz, tem hora que vai mudar só o radical, tem hora que vai mudar pouca coisa, tem hora que vai mudar muita coisa. Então, assim, gente, não existe um padrão. Vai de verbo para verbo e é aquilo. Não parem de praticar, porque é na prática ali que vocês vão ver, aprender esses verbos de verdade, realmente usando eles. Então, a gente tem aqui um grande diálogo. Buenas tardes, Carlos. ¿Qué tal? ¿De dónde vienes? Estoy un poco cansado, Tere. Vengo de la oficina. Tengo mucho trabajo. ¿Tú? Yo estoy bien. ¿Qué te pongo? Me pones una caña y una ración de patatas bravas. Yo siempre digo que una caña es buena para aliviar el estrés. Aquí tienes. Gracias, Tere. Eres un sol. ¿Me traes la cuenta? Claro, te traigo la cuenta en un momentito. Son 4 euros. Aquí tienes. Gracias, Tere. Me voy. Vuelvo a la oficina. Hasta luego. Então, provavelmente é uma camareira, certo? Uma garçonete, que ela disse: boa tarde, Carlos. Tudo bem? De onde você tá vindo? Ele pega e responde: eu tô um pouco cansada, Tere. Tere provavelmente é o nome da garçonete. Mas aqui tem uma representação de um homem, mas na minha cabeça, eu lembro que eu escrevi isso aqui, na minha cabeça era uma mulher. E ele disse: venho do escritório. E aí ele disse: tenho muito trabalho. E você? Ela falava: estou bem. O que você gostaria? Então, observa o que te pongo. Então, que pongo para tu. Que pongo a tu. Tiro a tu para tu. Bota o seu pronome de objeto indireto, que vai substituir o objeto indireto, que é para tu ou a tu. Bota te. Que te pongo. Ele diz: me pones uma canha e uma ração de patatas bravas. Então, lembra que canha é um chopp pequeno. Então, ele quer um chopp pequeno. Eu gostaria de um chopp pequeno. Ela disse: eu sempre digo que um chopp é muito bom para aliviar o estresse. Aqui está. Lembram? Aqui está. Aqui tienes. Porque é buena. Porque a palavra bueno vai mudar de acordo com aquilo que é bom. O que é bom? A canha, que é singular e feminino, portanto, buena também vai ser que poderia ser bueno, por exemplo. E aí a pessoa pega e diz: obrigada, Tere. Você é um sol. Pode me trazer a conta? Ou me traga a conta? E ela diz: claro, te trago a conta em um momentinho. São 4 euros. Dá pra entender facilmente se condição de 4 euros aí. E ele diz: aqui está. Ou seja, ele provavelmente trocou o dinheiro. Obrigada, Tere. Vou embora. Lembra aquilo que a gente viu do pronome reflexivo? Que a gente tem que o verbo ir. Quando você vai a algum local, não é reflexivo, mas quando é você que vai e é você que sofre a ação de ir embora, nesse sentido, então a gente tem um pronome, a gente tem um verbo reflexivo, que é ir-se, certo? Porque você vai, que vai sofrer com você indo embora, vai ser você, tecnicamente. Então, quando você está saindo de algum lugar, você não vai falar, eu vou à oficina. Assim, você está indo para o local. Agora, se você está saindo de um local, você eu me vou à oficina, certo? Então, quando você sai de algum local, você está indo embora. Você está fazendo esse verbo reflexivo. Honestamente, para mim não faz tanto sentido, mas é como funciona. Então, se você está saindo de um local, me voy, ok? Vuelvo a la oficina, ou seja, vou voltar ou volto ao escritório. E a pessoa diz: até logo. E aqui a gente tem justamente o que? Verbos reflexivos. Então, o que são os verbos reflexivos? São verbos que nós que fazemos e nós que sofremos, basicamente é o efeito daquilo. Então, despertar. Por que despertar é um verbo reflexivo? Quem acorda? Sou eu. Quem sofre com isso? Eu também, porque fui eu que fui acordada. Então, eu acordei e fui acordada, porque eu me acordei. Então, levantar, levantar-se. Quem levanta a cama? Quem levanta da cama? Eu. Quem foi levantado da cama? Eu também. Então, tomar banho. Quem tomou banho? Eu.
Quem teve o banho tomado, por exemplo? Eu. Então, eu faço a ação e quem recebe o efeito da ação também sou eu. Quem vestir-se, que é o quê? Quem se veste sou eu. Quem foi vestido? Eu também. Desayunar, que é tomar café da manhã. Quem toma o café da manhã? Eu. Quem tem o café da manhã tomado, por exemplo? Quem faz café da manhã, basicamente? Quem faz sou eu. E quem come sou eu. Então, desayunar. Lavo los dientes, lavar-se los dientes. É o quê? Quem lava os dentes? Eu. Quem teve os dentes lavados? Eu também. Salir de casa, llegar a casa, cenar, acostar, acostar-se. Por que acostar-se? Porque quem vai dormir sou eu. E quem foi dormir, esse é difícil. Quem foi dormir sou eu e quem recebeu a sessão de dormir foi eu também. Então, a gente lembra daquela coisa de eu me llamo, não sei o quê, vem do quê? De amar-se, certo? Porque quem tem o nome sou eu. Eu me chamo, então eu faço essa questão da ação. Eu também sou a pessoa que tem o nome, certo? Isso é um pouco mais difícil de entender. E aí a gente tem, como é sua rotina? Me despierto a las 7 en punto, lavo los dientes, desayuno, me visto e salgo de casa. Então, observa que salir é o quê? Irregular. Por quê? Porque a gente teria que salir, tira o IR e bota O. Eu salo. Não, tem um G ali no meio, ou seja, irregular. Salgo. E a gente tem dias da semana. Então, quando a gente está falando de dias da semana, dias da semana. Quando a gente está falando de fim de semana. Certo? Muito parecido. E aqui está o quê? Os dias da semana. Segunda-feira é lunes, terça-feira é martes, quarta-feira é miércoles, quinta-feira é jueves, sexta-feira é viernes, sábado é sábado, domingo é domingo. Então, sábado e domingo, mesma coisa. Agora a gente tem que lembrar: lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. E aqui a gente tem uma curiosidade, que esses nomes dos dias, eles foram inspirados no sistema solar. Porque lunes tem que segunda-feira tem esse nome inspirado no latim, lunae, que é o dia da lua. A palavra lua é traduzida para o espanhol como luna. Martes. A terça-feira tem seu nome inspirado no planeta Marte, do latim Martes, dia de Marte. Miércoles vem do planeta Mercúrio. Jueves vem de Júpiter e Viernes vem de Vênus. E o sábado, o nome de sábado é inspirado em Saturno. E também dizem por aí que ele pode ser derivado também do latim sabatum, que significa descanso. E domingo é o dia que antes designava o atual domingo, foi originalmente inspirado no sol. No período da Idade Média, a igreja batizou o que antes chamavam de dia do sol, dies solis, de dia do Senhor, dies dominicus, em latim. Então, assim que foi só uma curiosidade que é muito legal. E vocês, provavelmente, sei lá, se vocês pegaram com um caderno da Libra, vocês provavelmente viram lá que também tem o nome dos dias da semana em espanhol também, que é sempre muito diferente. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. É bem diferente. E o capítulo 10, que vai tratar de o que? Verbos reflexivos em sua maioria. E a gente também tem datas, questão de números. Então, aqui, ó. Os verbos que usamos para dizer que alguém executa uma ação em si mesmo são chamados de reflexivos. Então, basicamente, executar uma ação em si mesmo. Porque quando você executa uma ação, não necessariamente é em si mesmo, certo? Agora, por exemplo, você entende que é diferente o ato de escrever. Quem escreve sou eu, ok. Mas é em mim mesmo. Eu posso estar escrevendo no caderno ou em mim mesma. Vocês entendem que é diferente. Por exemplo, acordar. Eu acordei. Beleza, mas quem acordou foi você, mas você acordou a si mesma? Ou acordou a tua mãe, teu cachorro, teus filhos, tua irmã? São coisas diferentes. Então, se é você que faz o verbo, o efeito do verbo recai sobre você, ou seja, você executa esse verbo em si mesmo, então é um verbo reflexivo, tá? Então, dá para ter diferença. Eu me despertar é diferente de eu despertar pessoas ao meu redor. Então, o infinitivo dos verbos reflexivos, ou seja, sua raiz, pular, correr, andar, termina em se. Despertar-se, duchar-se. E a gente conjuga esses verbos reflexivos colocando o seu pronome reflexivo antes do verbo. Eu me levanto, tú te levantas, ella y usted se levanta, nosotros nos levantamos, vosotros, vosotras os levantáis,
ellos, ustedes se levantam. Observem que todos os pronomes em si são muito parecidos. Praticamente todos, não lembro inclusive de uma exceção, que algum pronome relacionado a vosotras não seja os, por exemplo. Ok? Então, também temos yo me ducho, tú te duchas, ele y usted se ducha, nosotros nos duchamos, vosotros os duchais, ellos, ustedes se duchan. Assim como também não lembro de ter visto nenhum pronome que não seja nos para nós outros e nós outras. Então aqui a gente tem me, te, se, nos, os, básico, nos, os é básico. Então, me, te, se, nos, os, se. Certo? A gente tem que para ele e usted, e para o plural disso tudo, também é se. Então, pode esquecer isso aí. Então, fica me, te, se, nos, os. São basicamente 5. Me, te, se, nos, os. 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 E a gente também tem, que é mais, acho que também não lembro de nenhuma exceção, que para o pronome referente ao tu também é diferente de te, assim como eu também não lembro de nenhum pronome que seja diferente para Dio, ou seja, até onde eu sei, tudo me, tudo te, agora o seja vai ser diferente, mas aqui o nos e os os, eu acho, se eu não me engano, eu não lembro de uma exceção. Talvez tenha, provavelmente tenha alguma exceção. Mas realmente todos os pronomes, sejam reflexivos, sejam de objeto, sejam, sei lá, qualquer um, que eles não sejam exatamente assim. Com exceção, claro, do ele, o stay e o seu plural, que geralmente aí é diferente mesmo. Então, temos aqui yo me ducho, tú te duchas, ele, você se ducha, nós nos duchamos, os duchais se ducham. Beleza. Advérbios de frequência. Sempre, normalmente, a menudo, a vezes, nunca. Isso é bem tranquilo, porque sempre, fácil. Normalmente é a mesma coisa. O a menudo, que é um pouco mais diferente, realmente significa frequentemente. Então, relembrando aqui de novo para vocês. Eu lembro que eu relembrei bem aquela última vez, na atividade, justamente porque eu sabia que a menudo não ia ser uma coisa fácil de lembrar. Então, relembrando já aqui pela terceira vez, a menudo, frequentemente. Às vezes é muito fácil, nunca é muito fácil. E a gente usa para escrever coisas que ocorrem frequentemente ou nunca ocorrem, ou só ocorrem de vez em quando, sempre ocorrem. Então, aqui temos algumas frases. Eu nunca hago exercício porque não tenho tempo. Então, eu nunca faço exercício porque não tenho tempo. Ou, ele estudia a vezes. Então, ele estuda às vezes. Ou, tu levantas normalmente temprano? Ou seja, você se levanta, você acorda normalmente cedo? Porque temprano é cedo. Agora, isso aqui, a gente tem que a posição na frase de um adjetivo, ele é muito flexível, assim como em português. Então, eles podem ficar depois do verbo, antes do verbo. Cara, é igual ao português. Você pode botar ali no meio que vai estar normal, vai estar tranquilo. Só, né, provavelmente, sei lá, numa redação que seria descontado o ponto. Mas, assim, o espanhol português falado, bota onde você quiser, todo mundo vai entender. Aí tem mais duas frases. Los sábados me levanto temprano, a vezes para correr. Então, aos sábados eu me levanto cedo, às vezes para correr. Assim como falar, a veces los sábados me levanto temprano para correr. Los sábados me levanto a veces para correr. Não, pera. Los sábados me levanto temprano para correr a veces. Não importa onde você botar, todo mundo vai entender. Sempre salgo de trabalhar tarde. Então, sempre saio do trabalho tarde. Agora, o nunca. Se você usar o nunca depois do verbo, assim como a gente pode fazer em português, a gente tem que adicionar um não. Então, mas o não antes. Então, por exemplo, eu falo, eu me levanto nunca. Faz muito sentido? Agora, eu não me levanto nunca cedo. Me levanto nunca cedo. Vocês entendem? Mas parece que está incompleto. Agora, nossa, eu não me levanto nunca cedo. Você percebe que esse não, ele faz uma diferença. Tá? Então, é normal que a gente vai botar, se a gente vai botar um nunca depois do verbo, então tem um não antes do verbo. Agora, se o advérbio está antes do verbo, então beleza, tá de boa. Mas geralmente nem precisa, tipo, fazer o exercício de memorizar isso, treinar isso, porque, cara, é natural. Ai, eu nunca faço isso. Beleza. Mas agora, eu não assisto TV nunca. É a mesma coisa que eu nunca assisto TV.
Agora, se falar eu assisto TV nunca, você percebe que tá faltando alguma coisa, que é justamente o não. E a gente tem outras coisas também diferentes, que, por exemplo, uma vez, duas vezes, três vezes, certo? Para dizer quantas vezes ocorre. Então, por exemplo, uma vez al año, eu viajo. Então, uma vez ao ano eu viajo. Uma vez al año, duas vezes a la semana. Então, duas vezes por semana. Observem que por ano, por semana, por dia, a gente vai usar o quê? A preposição a. E o quê? O artigo daquilo. Então, ano, semana, dia. Cada um tem seu artigo, certo? O ano, a semana, o dia. Agora, quando que a gente vai falar é o quê? Masculino, a gente junta o a com ele, fica al, não fica a ele, fica al. Assim como a gente poderia também entender e tem ele, pode falar de ele? Pode, mas a gente pode juntar e falar dele. É a mesma coisa aqui. Uma vez a el año. É mais fácil falar uma vez al año? Sim. Agora, a gente não junta o feminino, ou seja, lá, com a preposição a. Assim como a gente não junta a preposição de com lá. Fica de lá, assim como aqui vai ficar a lá. Então, duas vezes a la semana. E o dia, que é dia, como ele também é masculino, então ele também vai ficar al, em vez de a ele. Então, se eu faço 3 vezes por dia, que é a mesma coisa 3 vezes ao dia, 2 vezes a semana, uma vez ao ano. É nesse sentido, não é necessariamente por ano, por semana, por dia. Se você pensar uma vez ao ano, 2 vezes na semana, 2 vezes à semana, 3 vezes ao dia, dá para entender melhor por que se usa a preposição a e o o artigo da coisa ali. Se você quer perguntar a alguém com qual frequência eles fazem alguma coisa, você pode usar a pergunta com que frequência? Ou seja, com que frequência? Mas é uma maneira mais natural, quer dizer, quer usar perguntas como mucho ou a menudo. Juegas al futebol a menudo? Então, você joga futebol frequentemente? Então, gente, ó, por que que ele tá juegas al futebol? Porque tem um ali, esse ali estranho. Porque quem joga, joga alguma coisa. Quando a gente tá falando de espanhol. Então, eu jogo a basquete, seria falando. Juego a basquete. Certo? Mas como é o basquete, então, juego al basquete. Tá? Então, quando você joga a alguma coisa. É a regência do verbo jogar. Então, futebol, como ele é masculino, então vai juntar o a com ele. Al. Juegas al futebol a menudo. Ou vas mucho al gimnasio. Ou seja, você vai muito à academia? Quem que tá ali, qual que é o sujeito nas duas frases que tá escondido? Tu. Porque quando a gente tá falando de um verbo terminado em S, ele com certeza tá ali escondido o tu. Então, tu juegas el futebol a menudo, tu vas mucho al gimnasio. Então, ginásio, academia. Então é a mesma coisa, você vai muito na academia, você joga futebol frequentemente, você mexe no celular frequentemente. Basicamente assim. Com que frequência a gente sabe que é algo mais técnico, que, sei lá, provavelmente a tua faculdade vai te perguntar em algum formulário. E aqui a gente tem uma leiturinhazinha. Então, o que eu sempre peço, geralmente, nessas leituras? Olha para tudo, menos para a tela. Tenta me ouvir, tenta entender o que eu estou falando, ok? Olá, me llamo Rubén. Soy español, tengo 28 años y vivo en Londres. Normalmente me levanto a las 8, me ducho, desayuno y cojo el metro. Trabajo en una oficina en el sur cerca del Teatro Globe. Vou repetir essa porque acho que essa ficou mais difícil de entender. Trabajo en una oficina en el sur cerca del Teatro Globe. Mis compañeros y yo comemos en la cafetería de la oficina. Salgo a las 6 y voy al gimnasio. A veces quedo con mi amiga Susana. Susana habla inglés y portugués. Es profesora y sus estudiantes estudian portugués. Llego a casa a las 8, ceno e depois leo ou vejo la televisão. Vamos lá. Ele falava aqui: olá, me chamo Rubem. Meu nome é Rubem. Sou espanhol, tenho 28 anos e vivo em Londres. Normalmente, me levanto às 8, tomo banho, tomo café da manhã e pego o metrô. Então, o que a gente tem quando a gente vai pegar o metrô, vai pegar um trem, vai fazer alguma coisa? Essa questão do pegar é o quê? Correr. Correr. Então, onde eu corro. Ok? Então, é nesse sentido. Correr metro, pego um metrô. Assim como poder pegar um trem, poder pegar um Uber. Correr é o que a gente usa para pegar alguma coisa, que no caso seria um transporte. Trabalho num escritório no sul, perto do Teatro Globe, certo? Cerca, lembra? Sur, sul. Meus companheiros, ou
meus colegas e eu comemos na cafeteria do escritório. Saio às 6 e vou à academia. Lembra porque tá ali? Porque quem vai a algum local, ou seja, eu vou a algum local. Como é ginásio, ou seja, masculino, junto o sujeito. Sujeito não, gente, é o artigo da academia, que no caso, em espanhol, é masculino, ginásio, que é el, al. Vou ao ginásio. Às vezes, saio com minha amiga Suzana. Suzana fala inglês e português. Ela é professora e seus estudantes estudam português. Chega em casa às 8, janto e depois leio ou vejo a televisão. Porque esse ou ali sozinho, ó, o que ele significa? Significa a nossa alternância, a nossa palavra de alternância que é ou. Então, ou ele lê, ou ele vê a televisão depois que ele janta, quando chega em casa. E aqui a gente tem os dias do ano. Eu não vou me estender muito aqui, porque a gente já viu e é muita coisa. Mas a gente tem que mês é el mês e ano é el año, porque a gente devagarinho. Então a gente tem enero, e enero a gente tinha Dia de los Reis Magos, aquela coisa mais natalina que a gente tinha comentado. Fevereiro, que a gente tem o nosso carnaval e tem o dia de São Valentim. Março, que é o mês que se comemora o dia de São Patrício, que é mais algo da Irlanda, mas às vezes na Espanha também tem. Temos abril, que é a Semana Santa. Temos maio, que não tem nada de especial. Temos junho, que dia 24 de julho é muito importante no Peru, por causa do quê? Festival do Sol, ou Inti-Raymi. Temos julho, que não é importante, mas é verão na Europa e é o mesmo aniversário. Agosto, que é o quê? Festa das Flores, na Colômbia, que é muito bonito. Temos setembro, que é setembro. Outubro, que tem o Halloween. Novembro, que tem o Dia de Todos os Santos. E dezembro, né? Que a gente tem a Noche Buena, que é basicamente a nossa véspera de Natal, só que para eles tem uma cultura mais, que a gente já comentou sobre isso. Não vamos se estender mais. E a gente tem, que a gente vai passado quais eram os números de 1 a 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mas e de 10 a 100? Aqui a gente tem, ó, 0, que é 0. A gente tem 1, 2, 3, 4, 5 até 10, a gente já viu. Agora, 11, que é 11. 12, que é 12. 13, que é 13. 14, que é 14. 15, que é 15. Então, de 11 a 15 que a gente vê. Onde tem Z, bota C. Acabou. Agora, 16. 16, que é um pouco mais diferente. 17, 17. Então, a gente tem 10 e o número a gente vai falar. Assim, por exemplo, 18. Então, 10 e 8, 18. Se é 16, 10, 6, ou seja, 16. E assim até o 19. Então, 16, 17, 18, 19. Agora, quando a gente fala de 20, o que a gente vai fazer? 20 é 20. Agora, o que a gente começa a fazer? A gente começa a repetir. 20, depois bota 1. 20, depois bota 2. 20, depois bota 3. Mesma coisa que a gente já faz em português, certo? A diferença é que quando a gente tem do 20 ao 29, a gente tem que eles são juntos. E observa ali ó, que o 22 e o 23, eles têm acento. Coisa que a gente fala de um, só de 2, só de 3, não tem acento. Mas agora, 22, 23 tem acento, ok? Então, ele vai ser um pouco mais diferente, por quê? Porque de 20 a 29, a gente tem o 20 e tem um número que vem depois dele, certo? Que pode ser 1, 2, 3 até 9. Então, 22, 23, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ele é o único diferente por quê? Porque ele é o único que vai fazer esse 20 e essa coisa junta, vai ficar na mesma palavra. Agora, a partir de 30, vai ficar a mesma coisa que a gente faz em português. 40 e 5, 40 e 6, 50 e 9, vai ser a mesma coisa. Então, a conjunção e em português, em espanhol é i. Então, 48, por exemplo. E aqui tem os números bonitinhos. 30, 40, 50, 70. Lembrando que aqui tá 50 em português, tá? Em espanhol tem um C aqui, ó. 50, 60, 70, 80, 90, 100, ok? Então vai ficar 32, 57, 77, 89, 93,
ok? Basicamente isso. E a gente falou dos números basiquinhos, né? Mas e os números ordinais, né? Porque a gente faz números cardinais, que é o quê? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, por exemplo, el niño cumple 6 anos hoje. Então, o menino faz 6 anos hoje. Cumple é no sentido de fazer aniversário, porque cumpleaños é aniversário. Agora a gente tem os cardinais, que é o primeiro, segundo, terceiro, quarto. Então, aqui ó, tem algumas frases. Enero é o primeiro mês del año. Então, janeiro é o primeiro mês do ano. Es la primera calle a la izquierda. É a primeira rua à esquerda. Vivo en el piso segundo. Ou seja, eu moro no segundo andar. Somos los terceros en la fila. Somos os terceiros da fila. El miércoles es el tercer día de la semana. Quarta-feira é o terceiro dia da semana. Então, a gente escreve primeiro e terceiro como primeiro, segundo e terceiro. Quando eles são acompanhando quem? Um sujeito substantivo, que é masculino e que é singular. Então, el miércoles é o quê? Quarta-feira. Quarta-feira é o quê? Um dia só, que é masculino, porque el miércoles, apesar de a gente falar, quarta-feira, é el miércoles, porque na verdade, fazer uma lógica aqui, mas nem dá certo. Então tá, é masculino, el miércoles. É o terceiro dia da semana. Agora, quando se está no plural, o que a gente tem? Terceiro, mas temos terceiros, ou seja, a gente botou um OS ali. Agora, por exemplo, nosotros somos las terceras en la fila. Tá certo, porque concorda em gênero e número. Então, nós somos nosotras. É claro que a gente está falando de um plural. Agora, como nós somos mulheres, nosotras, então terceiras, ok? Porque terceiro é o que a gente tem. Agora, vamos mudar para o plural? Porque nós somos nós, certo? Eu e mais pessoas. Então, terceiras. Mas somos todas mulheres, então somos terceiras. Ok? Então, vai mudar para AS. Então, aqui, ó, a gente tem o quê? Os ordinais até o 10º. Porque depois disso aí, honestamente, ninguém sabe, né? Vamos comentar. E aí a gente tem primeiro, que pode ser também primeiro. Então, a gente poderia falar enero é o primeiro mês del año. Primeiro mês del año, que é a mesma coisa que primeiro mês del año. Ou primeira. Então, a primeira mulher a ser isto. Então, a primeira mulher, a primeira mulher. Por quê? Concordou em gênero e número. Está no singular, está no feminino. Segundo, segunda, terceiro, que também é a mesma coisa, no mesmo caso do primeiro, que poderia ser terceiro ou terceiro, terceira, quarto, quarta, quinto, quinta, sexto, sexta, sétimo, sétima, octavo, octava, novena, novena, décimo, décima. Então, eu achei que décimo, décima é a mesma coisa, sexto, quinto, quarta, a mesma coisa, só vai mudar a escrita, talvez ainda, né? Mas pronunciação é a mesma coisa. Modelinho sétimo, octavo, terceiro, que a gente fala terceiro, mas é mais diferente. Segundo, segundo é a mesma coisa. E primeiro, primeira, né? Que a gente fala primeiro, primeira. A gente sente assim. Mas aqui explica como a gente vai falar se é 19º, se é 18º. É o quê? Pega décimo e junta com mais alguma coisa. Então, 14º, 15º, 16º, 17º, 18º, 19º. É a mesma coisa. Então, celebramos nosso 15º aniversário. Então, provavelmente, essa pessoa namora com alguém, ela tá falando que já estão há 15 anos juntas, né? Porque é 10º e 5º. 10 mais 5, 15. O 18º é o 18º cumpleaños de minha irmã. Ou seja, é o 18º aniversário da minha irmã. E por aqui a gente encerra, gente. E eu nem falei a palavra-chave, que vai ser fogo, ok? Então, para voltar aqui, lembrem-se, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, noveno, 10º. E quando a gente quer juntar 10º até 9º, né? Porque depois vai ficar 20º, aí nem eu sei espanhol, não é necessário. E o que a gente tem? Pega o 10º e junta com o que vem depois. Se é 15, então é 10 mais 5. Se é 19, 10 mais 9, ok?
ok? Então, 10º, noveno, 18º, 17º. E relembrando aqui, então, os números: 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Então, lembrem, de 20 a 29, a gente pega o 20 e junta com o número, ou seja, se é 25, é 20 mais 5. Juntou. Na mesma palavra. A partir do 30, que vai 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, é a mesma coisa, certo? Que o português. Então, 50 e 30, 50 e 30 não, 53, 49, certo? 49. Mesma coisa em espanhol. Palavra-chave, fogo. Então, gente, foi basicamente isso. A gente vai faltar agora somente 2 capítulos para ver. E depois aí é só as atividades. Eu já vou ter que passar agorinha. Né? Que é basicamente o quê? Ler um livro e contar para mim, em espanhol, de preferência, o que você entendeu, o que você achou do livro. Eu quero do que trata o livro, o que você achou, qual a sua opinião. Quer fazer uma resenha, faça. Eu não lembro a fundo a questão da resenha, mas acho que você pode fazer uma resenha com sua opinião e tem resenha sem opinião. Não tenho certeza. Tá? Então, obrigada por ter visto. Espero que tudo tenha sido relembrado na sua cabeça, porque é coisa que a gente já viu. Eu só preciso aquecer a memória para lembrar de novo o que aconteceu, o que a gente viu. Espero que tenha ajudado. Boa aula. E manda a palavra-chave.